Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, fim de festa com violência no futebol. Pancadaria entre torcidas organizadas do Inter terminou com pelo menos 5 pessoas feridas. O Ministério Público investiga o caso. Crime no posto de combustíveis. Briga entre 2 homens acabou em assassinato. A Polícia Civil procura pelo suspeito que disparou 13 tiros contra a vítima. Polêmica no transporte coletivo da capital. Um projeto de lei que está na Câmara Municipal pretende extinguir aos poucos a profissão de cobrador de ônibus. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E daqui a pouco, vamos mostrar uma reportagem sobre um verdadeiro susto nas alturas, mas teve um final feliz. Tudo isso por causa desta pequena recém-nascida que pesa 3,3 kg e mede 48 centímetros. O piloto de um avião que saiu do Rio de Janeiro decidiu fazer um pouso de emergência depois que uma passageira entrou em trabalho de parto. Isso dentro da aeronave. Todas as informações deste caso mostramos em instantes, aqui no segunda edição de hoje, esse início de semana, uma história com um final feliz. Agora a gente fala de um mau exemplo. Vamos até a redação conversar com a Luciane Coma, que tem informações sobre mais uma briga entre homens de torcidas organizadas. Semana passada foram os gremistas e agora os colorados. Que exemplo ruim, né, Luciane, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Pois é, após uma festa, né, Chemali? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em 2 brigas registradas no Beira-Rio após a vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro por 2-1 ontem à noite. O Internacional divulgou há pouco que suspendeu a torcida organizada Guarda Popular por tempo indeterminado até que as ocorrências sejam esclarecidas. Vai também identificar se há outras torcidas envolvidas, né, nessa confusão. Numa das brigas dentro do estádio, a gente não tem as imagens, um homem foi detido, apresentado ao juizado do torcedor e liberado. Na outra confusão, né, já do lado de fora, no entorno, 4 pessoas ficaram feridas. A gente tem alguns vídeos que estão circulando na internet que mostram, inclusive, torcedores desacordados. 3 feridos foram encaminhados para o hospital do pronto-socorro. Um deles permanece em observação. A polícia investiga o caso, tenta identificar os torcedores. O Ministério Público vai se reunir com o Internacional no dia 18 e um termo de ajustamento de conduta está sendo costurado para tratar sobre a segurança não só dentro, como também fora, ali no entorno. Além disso, Chemali, uma repórter da Rádio Guaíba, uma colega nossa, que estava registrando a pancadaria, acabou agredida. O carro da equipe teve os vidros quebrados. E a Associação dos Cronistas Gaúchos Esportivos publicou uma nota de repúdio exigindo a punição dos agressores. Débora de Oliveira, tua presença aqui é sempre para falar geralmente de coisas positivas, dos exemplos positivos do esporte e do encerramento dessa grande festa que foi o Campeonato Brasileiro, manchada aí, mais uma vez com o braço das torcidas organizadas, né, Débora? É, que usam o escudo, né, o futebol como escudo, Marcelo Chemali, usam como proteção para um mundo obscuro onde eles vivem, né? Eles fazem parte desses grupos, muitas vezes, é um caminho sem volta, eles viram reféns de tudo que acontece no entorno do símbolo torcida organizada, porque essas confusões já começam no Trenzurb, né? Muita gente do Vale dos Sinos, inclusive, eu sou de Novo Hamburgo, eu sei como são as questões com relação às organizadas desde lá, desde Novo Hamburgo, São Leopoldo. Eles se prometem nas redes sociais, eles brigam por poder dentro das próprias organizadas, dentro do próprio clube, que teoricamente escolheram para amar, né? Todos ali estão vendo, são colorados. Todos colorados, né? E estão uns contra os outros nessa disputa de poder que a gente quer entender qual é. Porque
Todos têm acesso ao estádio, pelo que a gente pode perceber, todos têm a camisa do time. Algo está acontecendo que o Ministério Público, a Brigada Militar, o próprio Internacional, que há anos convive com tudo isso e precisa tomar providências, agora tomou essa providência de banir, né, por tempo indeterminado, a torcida Guarda Popular, e esperando identificar através das câmeras de segurança do próprio clube quais são os outros membros de talvez outras torcidas envolvidas, porque elas também serão punidas caso isso aconteça. Só que a gente não vê isso só com a torcida do Inter. Semana passada nós noticiamos aqui um torcedor do Grêmio. Do outro lado, lá do Maitá, os gremistas. Lá né? em Montenegro, lembra? No restaurante, quebraram tudo, destruíram. Olha o que faz alguém chegar e pisotear a cabeça de outra pessoa. É uma barbárie. As imagens que a gente tem de fotos no Beira-Rio ontem não dá nem para publicar. Hoje, ao meio-dia, a gente ainda colocou, né, o efeito para esconder quem eram as pessoas envolvidas, mas infelizmente tem que chocar, porque realmente é uma realidade. Nós estamos próximos da marginalidade que usa o esporte, que usa o futebol para cometer esses atos de violência e para essa disputa de poder, que eu não vejo outra coisa senão disputa de poder. O Inter ganhou ontem no Campeonato Brasileiro, 2-1 de virada, encerrou a participação com uma vaga na pré-Libertadores, tem gente indo embora. Hoje à tarde o Nico Lopes anunciou a saída dele do clube, né? O presidente Marcelo Medeiros precisa se mobilizar já com reforços, porque todos querem uma temporada diferente no ano que vem, mas isso não é motivo para toda essa confusão que começou dentro do estádio, né? Começou na internet, aí foi para dentro do estádio e uma hora depois a Brigada Militar foi acionada novamente porque nas ruas eles continuaram brigando. Ou seja, não pode ter sido um resultado de campo. É outra coisa. Atuam como facções criminosas, né, Débora? Guardadas as proporções, é isso que a gente sente, né? E dessa vez uma colega jornalista também agredida aí no exercício da atividade, né? Todo o nosso carinho para a Laura Gross, que eu sei que precisa de força porque estava nada mais nada menos do que trabalhando. E acabou sendo agredida por esses marginais. Não tem outra palavra que a gente possa usar para esses rapazes que entram em confronto, colocam em risco a própria vida e dos companheiros que amam o mesmo clube. Tá certo. Obrigado. Débora de Oliveira, no início dessa semana. Confira agora o recado que a Fabiane da EVT tem para você. Você aí de casa está endividado? Não consegue mais pagar o financiamento do seu veículo? Não pague mais do que você deve. A EVT Assessoria te ajuda. Redução de dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e até empréstimos. Liga agora, olha aqui na tela, 51 3391 3852 ou mande um WhatsApp para 51 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí. 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864. A gente vai te ajudar. E agora nós falamos de uma briga entre dois homens que terminou em morte, isso na região metropolitana, na cidade de Esteio. O que aconteceu, Luciane Coma? Chemali, a polícia está procurando o homem de 26 anos que é suspeito de matar o Lucas Gabriel de Castro Zucchi, de 19 anos, nesse lava-jato que a gente vê aí nas imagens, num posto de combustíveis de Esteio. Bom, o que aconteceu? Nessa câmera de segurança, ela registrou aí todos os passos, tudo o que aconteceu. Os dois, eles começam a conversar e em seguida ali, ó, estão conversando. Logo em seguida partem para a briga e aí um deles saca a arma. O suspeito atira 13 vezes, 10 disparos acertaram o Lucas, que, claro, infelizmente morreu na hora. Com o som dos tiros, os jovens, a gente vê lá no cantinho da tela, né, que estava bem cheio o posto, acabaram correndo, ficaram assustados. Esse crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. Para a polícia, o motivo é passional, seria uma questão de ciúmes, mas ambos já tinham registro de envolvimento com o tráfico de drogas. O velório do Gabriel acontece hoje a partir das 10 horas da noite no cemitério 2 de novembro em Esteio. Mais um caso aí passional, né, por causa de ciúmes que a gente tem visto com frequência aqui no jornal, né? Não só disputa de tráfico. Envolvendo pessoas jovens, né, exatamente, Luciane? mais um. Jovens, recentemente rapazes. Você cobriu lá em Viamão, né, aquele rapaz com golpes de facão, agora esse daí, 10 tiros, imagina, uma execução ali, a sangue frio. É realmente forte. Agora a gente vai para um outro flagrante, Lu, mas é de trânsito, porque duas idosas foram atropeladas, isso lá na Serra, em Farroupilha.
Pois é, foi em Farroupilha. Nas imagens a gente vê bem direitinho. As duas senhoras vão atravessando e aí o carro atinge em cheio. Elas caem no chão, é uma cena forte, né? O motorista alegou à polícia que não tinha visto as duas mulheres porque teria sido ultrapassado por um outro veículo e aí ele acabou não tendo tempo de frear. A gente tem todas as imagens, a gente não vê essa ultrapassagem, né? Mas enfim, essa foi a versão do motorista que prestou socorro, ou seja, ele não fugiu e ele mesmo foi na delegacia e fez o registro, né, dessa ocorrência. A investigação, então, agora deve chamar todos os envolvidos nos próximos dias e as duas idosas seguem internadas. Uma senhora tem 79 anos, quebrou o quadril e passou por uma cirurgia agora à tarde. A outra tem 81 anos, quebrou o fêmur e também segue internada. Isso aconteceu sábado à tarde e a gente sabe, né, que em pessoas idosas qualquer fratura exige um atendimento, né, muito mais delicado. Claro. Enfim, essas duas tiveram aí fraturas bem sérias. A gente espera que elas se recuperem logo, né, Chemali? Desejo uma boa recuperação para essas duas pedestres aí. Obrigado, Lu. Daqui a pouco você volta aí direto da redação. É presentão, com um precinho de presentinho que você quer? Então dá uma olhada nas ofertas da Lojas Colombo para este Natal. Smartphone por R$ 349 à vista ou R$ 34,90 mensais. Não dá para perder, gente. É chance de trocar o seu aparelho antigo por um novo e ficar sempre conectado. E não para por aí. Para quem gosta de assistir nosso programa em alta definição, tem uma Smart TV LED 32 polegadas por apenas R$ 899 ou R$ 89,90 mensais. É isso mesmo. Essas e outras ofertas imperdíveis para você aproveitar só nas Lojas Colombo. Assim fica muito mais fácil comprar os presentes da família toda. Corra para as lojas mais próximas de você. Acesse o site www.colombo.com.br ou baixe o app. Compartilhe felicidade. Natal, Lojas Colombo. Voltamos daqui a pouco com o SBT Rio Grande, segunda edição, com informações sobre este flagrante. Carro desgovernado invadiu uma calçada na cidade de Gravataí. Tem também as informações sobre a mãe que entrou em trabalho de parto durante um voo. O piloto resolveu fazer um pouso de emergência aqui na capital. E ainda uma polêmica. Projeto da Prefeitura pretende terminar aos poucos com a profissão de cobrador de ônibus. Nós já voltamos. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. Um projeto de lei que está na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Porto Alegre e que pode ser votado nesta semana pretende extinguir aos poucos a profissão de cobrador de ônibus. É claro que a categoria não gostou nem um pouco da notícia e se reuniu para protestar. Rodoviários lotaram o plenário da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira. A categoria pressiona os parlamentares a retirarem de pauta o projeto que reduz o número de cobradores de ônibus. A previsão é que a matéria seja votada nesta semana. O nosso prefeito quer desempregar 3.600 pais de família. Que o cobrador ele não só cobra. O cobrador é um auxiliar do motorista. O projeto de lei do Executivo autoriza a exclusão gradativa dos cobradores entre as 10 da noite e as 4 da manhã, em domingos, feriados e dias de passe livre, por rescisão ou suspensão do contrato de trabalho, despedida por justa causa, falecimento e aposentadoria. Segundo a Prefeitura, apenas 20% dos passageiros ainda pagam a tarifa em dinheiro. A maioria utiliza o cartão TRI. Por isso, se o projeto for aprovado no período noturno, quando não houver cobrador, o pagamento deverá ser exclusivamente pelo sistema de bilhetagem eletrônica ou outro meio como cartão de débito e crédito. A Secretaria de Mobilidade Urbana explica que a mudança será gradual e que haverá qualificação profissional para interessados em outras funções. A medida reduz em 5 centavos a passagem. É uma forma da gente garantir que o cobrador não será demitido de uma vez só. Essa é a proposta do governo.
Hoje, só 20% das pessoas utilizam dinheiro para pagar a tarifa e, com esse processo, a gente consegue reduzir gradativamente também a tarifa para o cidadão de Porto Alegre. Pela manhã, os trabalhadores bloquearam corredores de ônibus de Porto Alegre. O trânsito ficou caótico. O grupo realizou ainda uma caminhada que encerrou em frente ao Paço Municipal. Usuários temem o aumento do desemprego na capital. Todo mundo precisa trabalhar. E aí, se eles saem, eles vão ficar sem serviço. Não vai dar certo o motorista cobrando, fazendo... Não dá. Se o projeto for à votação, rodoviários prometem parar a cidade. Vocês viram o tamanho da polêmica, né, gente? Olha, o direito de manifestação é algo sagrado. Está assegurado na Constituição Federal. Mas demonstrar a inconformidade, a indignação com um projeto de lei, sacrificando o também direito de ir e vir do cidadão, não ajuda em nada para chamar a atenção sobre a necessidade de manutenção desses empregos. Os mais de 3.500 cobradores de ônibus em Porto Alegre são pais de família, pessoas honestas que sustentam seus lares com um trabalho que já foi essencial. A tecnologia, há muito tempo, deu sinais de que essa atividade poderia ser extinta mais cedo ou tarde. Já aconteceu em outras capitais brasileiras. Agora, o que não está correto é tentar aprovar uma lei em regime de urgência, a toque de caixa, mesmo que isso possa significar um reajuste menor na passagem. No país que ainda tem 13 milhões de desempregados, é preciso prudência na hora de falar em requalificação profissional e, por último, em demissões. Ainda mais nessa época de final de ano, próximo de Natal, de Réveillon. A bola da vez está nas mãos da Câmara de Vereadores. Tomara que se possa mediar esse conflito, buscar uma transição menos traumática para todos, empresas, cobradores e passageiros. A gente vai continuar falando dessa questão para interatividade. O pessoal que participou das nossas redes sociais está aqui, ó, no Plasma, o Giovanni aqui, da Zona Leste de Porto Alegre. Se a retirada viesse com redução de tarifa, ainda vai. Mas, ao contrário, esse projeto retira custos das empresas sem reverter benefícios ao usuário. Sou contra, é a opinião do Giovanni, Zona Leste de Porto Alegre. Vamos para a próxima, vai estar aqui na nossa tela, no Plasma. Aqui em Esteio, agora uma opinião da região metropolitana, ia ter esses ônibus sem cobrador. A Rosângela nos diz isso, Rosângela Griboski. Você vai ficar esperando o motorista cobrar para começar a andar, perde tempo e depois vão voando para não chegarem atrasados. É a posição aí dos nossos telespectadores. Continuem participando, continuem estimulando a opinião, né, porque realmente é um assunto polêmico e a gente mantém o compromisso de continuar acompanhando essa votação na Câmara de Vereadores, que se não for votada até quarta, começa a trancar a pauta. Um avião que seguia do Rio de Janeiro para o Chile precisou fazer um pouso de emergência aqui na nossa capital. O motivo? Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro da aeronave. A reportagem é do André Rosseto. O pai agora sorri com a filha nos braços. Batizada de Trinidad Hernandes, a recém-nascida pesa 3,3 kg e mede 48 centímetros. A família é chilena. Eles voltavam para casa depois das férias no Brasil. A mãe conta que achava difícil conseguir porque estavam muito longe do Chile. Com 40 semanas de gestação, Daniela embarcou com o marido no domingo à noite, no Rio de Janeiro, com destino a Santiago. As contrações começaram logo após a decolagem. Um casal de paramédicos e uma enfermeira chilenos que estavam no voo ajudaram. Manuel diz que o parto demorou 10 minutos e foi sem anestesia. A menina nasceu 00:10. Depois do parto, o piloto decidiu fazer um pouso de emergência aqui no Salgado Filho, por ser o aeroporto mais próximo. Uma equipe de resgate já aguardava a mãe e a filha. Elas foram levadas imediatamente para o hospital. Ela trouxe roupinhas do bebê junto, né? Tanto que quando ela nasceu aqui, que ela veio nascida, né? Já botaram a roupinha dela aqui. Então, eu acho que ela já previa que pudesse acontecer alguma coisa assim, né? A família disse que tinha permissão do pediatra para viajar de avião. Mãe e filha devem sair do hospital até quarta-feira. O casal faz questão que Trinidad tenha dupla nacionalidade. Ela será registrada em Porto Alegre, antes de voltar para o Chile.
Saúde para a gauchinha Trinidad. Agora uma imagem, gente, de arrepiar. Um carro descontrolado invade calçada e por pouco não causa uma tragédia. Essa imagem impressionante, Luciane Coma. Mais uma também, né, Chemali? Recentemente a gente mostrou também um outro caso lá na região norte, que inclusive uma pessoa ficou em estado grave, uma idosa. Esse caso aí aconteceu em Gravataí. O carro invadiu a calçada, atingiu a fachada de uma clínica dentária e deixou uma pessoa ferida, né? A gente vê ali que atinge, olha só, que barbaridade. Esse acidente aconteceu na manhã de sexta-feira, num dos pontos mais movimentados de Gravataí. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Olha lá ele fugindo, ó. Bateu e sai como se nada tivesse acontecido. A vítima teve um ferimento no braço, foi socorrida e encaminhada para o hospital Dom João Becker. E por enquanto esse motorista aí, ó, tá fugido, viu? Fugiu. Que barbaridade, que vergonhoso, né? Alguém tem que anotar a placa dele, ele tem que ser responsabilizado. Pois é, a gente Obrigado assim pelas espera. informações, Lu. Uma boa noite para ti. Boa noite. Para você aí, uma ótima noite a todos. Até amanhã. Fiquem com o André Rari, o SBT Rio Grande, 11h35. Tchau, tchau.